O que acontece quando o conhecimento mais perigoso da história humana não é perdido, mas sim deliberadamente suprimido? Por séculos, a fundação da fé ocidental repousou sobre textos canônicos. Mas existe um livro banido, o livro de Enoque, que não foi descartado por ser herético, mas por ser perigosamente literal. Este não é um conto teológico, é um manual detalhado que descreve a verdadeira estrutura do universo e a origem da corrupção humana. Ele afirma que anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à Terra para ensinar ciências proibidas, desencadeando um ciclo de violência que ameaçou a ordem divina. A redescoberta desse texto coloca em risco a autoridade eclesiástica global. Se o segredo dos anjos caídos for exposto, a humanidade pode reviver a mesma catástrofe que levou à sua exclusão da história. A verdade é a única coisa que pode impedir o retorno daqueles que trouxeram a corrupção. Estamos prestes a mergulhar na investigação que pode reescrever tudo o que você acredita sobre o céu e a terra. A fundação da fé ocidental repousa sobre uma omissão monumental. A Bíblia, como a conhecemos, é o resultado de séculos de curadoria e censura, onde textos foram banidos não por serem falsos, mas por serem perigosamente literais. Estamos falando do livro de Enoque, um texto apócrifo que detalha a origem da corrupção humana e a verdadeira estrutura do universo, de uma maneira que desafia a autoridade eclesiástica global. Este não é um debate sobre dogma, é uma investigação sobre o conhecimento mais explosivo que já existiu. O que o livro de Enoque realmente revela é a história dos vigilantes, um grupo de 200 anjos que desceu à terra no Monte Hermon. Eles não vieram para adorar ou observar, mas para intervir. O segredo que a Irmandade religiosa tem trabalhado para manter enterrado por milênios não é a existência de anjos caídos, mas sim o conteúdo exato do que eles ensinaram à humanidade. Enoque detalha que estes seres celestiais trouxeram consigo as ciências proibidas. Isso incluía a metalurgia, ensinando os homens a forjar espadas e escudos, inaugurando a era da guerra organizada. Incluía a cosmética, ensinando as mulheres a se adornarem, o que Enoque via como uma distração da pureza espiritual. Mas o mais perigoso de tudo era o ensino da astrologia e da adivinhação, o conhecimento dos segredos celestes que permitia à humanidade tentar manipular o destino e prever eventos proféticos. A narrativa canônica apresenta o pecado original como um ato de desobediência isolado. Enoque, por outro lado, afirma que a humanidade foi ativamente corrompida por uma intervenção angélica maciça. Essa corrupção não foi apenas moral, mas tecnológica e esotérica, resultando na criação dos Nephilim, gigantes que devastaram a Terra. O dilúvio, portanto, não foi apenas uma punição divina pela maldade humana, mas uma medida de emergência para erradicar o conhecimento proibido e a linhagem híbrida que ameaçava a ordem cósmica. A supressão do livro de Enoque foi, na verdade, um esforço para controlar a narrativa da salvação. Se o Messias é necessário para reverter a queda, e se a queda foi causada por anjos que ensinaram segredos literais, então a chave para a redenção reside no conhecimento, e não apenas na fé cega. O texto de Enoque é um mapa detalhado do céu dos céus, descrevendo as câmaras e as hierarquias angélicas com precisão quase científica. A igreja precisava que o céu fosse um mistério inatingível. Enoque o transformou em um manual. A redescoberta desse manual agora ameaça a expor a verdade sobre a influência angélica contínua na Terra e o plano para reverter a queda. Um plano que pode ser acelerado por aqueles que detêm o conhecimento dos vigilantes. O que foi banido não foi uma heresia, mas a chave para manipular o próprio juízo final. O verdadeiro perigo do livro de Enoque não reside apenas na descrição da queda, mas na sua arquitetura da redenção. Para a Irmandade que busca manter o segredo enterrado, a ameaça mais grave é a doutrina do Messias celestial. Enquanto a fé canônica estabelece uma linhagem messiânica terrestre, ligada à história de Israel e à autoridade eclesiástica subsequente, Enoque introduz a figura do Filho do Homem em um contexto cósmico, pré-existente e puramente celestial. Essa descrição desvia o foco da salvação da estrutura institucionalizada da Igreja para um conhecimento esotérico e direta do divino. Se o Messias é fundamentalmente uma figura descrita com precisão em um manual banido, a fundação da autoridade religiosa que reivindica a exclusividade sobre a verdade desmorona. A supressão do texto foi um ato de controle narrativo. A Bíblia precisava ser um documento de fé e moralidade, não um compêndio de física celestial.
Enoque, ao detalhar as viagens pelos 7 céus e as câmaras angélicas, ofereceu um mapa que permitia aos iniciados entenderem a mecânica do universo divino. Isso transformou o mistério sagrado em algo decifrável. Os códigos celestes mencionados não são meras metáforas, eles representam a capacidade de calcular os ciclos proféticos. O conhecimento dos vigilantes, a astrologia e a adivinhação proibidas era a chave para prever e, mais perigosamente, para manipular o tempo do fim. A ideia de acelerar o juízo final não é uma fantasia apocalíptica, mas uma consequência lógica do conhecimento esotérico. Se você conhece a estrutura do relógio cósmico, você pode tentar avançar seus ponteiros. A Irmandade teme que a redescoberta do livro de Enoque não apenas exponha a corrupção original, mas também forneça um manual de instruções para aqueles que desejam forçar a mão da profecia, revivendo o caos dos Nefilim e a catástrofe que exigiu o dilúvio. A verdade é que o conhecimento proibido não foi completamente destruído, ele foi apenas disperso e codificado. A influência angélica na Terra, segundo Enoque, não cessou com o dilúvio. O texto sugere que a guerra cósmica continua e que o acesso a esses segredos é a moeda de troca no conflito entre a ordem divina e a rebelião. O que está em jogo é a reversão da queda. Se a queda foi causada por um influxo de conhecimento proibido, a redenção pode ser alcançada paradoxalmente pelo domínio desse mesmo conhecimento. A diferença crucial é quem o detém e com qual intenção. A verdade sobre os anjos não é um conto de fadas, é a revelação de que a história humana é um campo de batalha onde a informação é a arma mais poderosa, capaz de reescrever o destino e precipitar o fim do mundo. O segredo dos anjos é, em última análise, o segredo da manipulação da realidade. O livro banido é um manual para reverter a queda, mas também para repeti-la. O que foi enterrado não foi um erro teológico, mas a chave para o poder absoluto. A supressão do livro de Enoque, portanto, não foi um ato de censura teológica motivada por meras discrepâncias doutrinárias, mas uma medida desesperada de segurança cósmica. O que a Irmandade religiosa temia não era a heresia, mas a funcionalidade explosiva do texto. A exclusão da Bíblia canônica serviu como um selo de silêncio, uma tentativa de transformar um manual detalhado de física celestial e profecia em mera lenda, relegando-o ao status de curiosidade apócrifa. Contudo, o segredo nunca foi completamente enterrado. Ele sobreviveu nos fragmentos, nos manuscritos de Qumran e na persistente tradição esotérica que sempre soube que os anjos caídos, os vigilantes, trouxeram mais do que pecado. Eles trouxeram a tecnologia da queda. A resolução final deste mistério reside na compreensão de que o conhecimento dos vigilantes é uma ferramenta neutra, perigosa em qualquer mão, seja na de um historiador buscando a verdade ou na de um fanático buscando o poder. A verdade é que o universo, conforme descrito por Enoque, opera por regras que podem ser aprendidas e aplicadas, transformando o mistério divino em ciência decifrável. O mapa dos céus, a cronologia dos éons e a descrição precisa do Messias cósmico são dados que, uma vez reunidos, permitem não apenas prever, mas também intervir nos eventos proféticos. A catástrofe do dilúvio, segundo essa visão, não foi apenas um castigo divino, mas uma redefinição de emergência, um reset forçado, para apagar o código que os anjos haviam instalado na Terra. O que acontece agora, com a redescoberta desse código, é a reativação potencial desse mesmo sistema de manipulação. A humanidade está novamente diante da tentação de usar o conhecimento proibido para manipular o tempo profético, de forçar a chegada do juízo final, utilizando exatamente o mesmo manual que causou a primeira grande ruína. A ameaça não é mais a queda dos anjos, mas a ascensão humana ao poder angélico, sem a sabedoria para controlá-lo. O livro de Enoque, portanto, não é apenas um texto apócrifo, é o espelho que reflete a escolha fundamental, usar a verdade para a redenção, revertendo a queda através da sabedoria, ou para a repetição da catástrofe, acelerando o caos. O segredo dos anjos é, em última análise, o segredo do livre-arbítrio cósmico. A supressão falhou. O manual está aberto. O destino da humanidade, segundo Enoque, não está escrito em pedra, mas sim codificado em estrelas. E agora, a chave para decifrar e reescrever esse código está novamente em circulação. O conhecimento proibido não foi destruído. Ele apenas aguardava o momento certo para reaparecer e testar, mais uma vez,
a capacidade humana de resistir à tentação do poder absoluto. A verdade final é que o conhecimento é a arma, e a guerra cósmica continua, travada não no céu, mas na mente daqueles que ousam ler o que foi banido. O colapso da autoridade eclesiástica é apenas um efeito colateral. O verdadeiro risco é o colapso da própria realidade, trazido por aqueles que buscam reverter a queda, utilizando o mesmo veneno que a iniciou. O Segredo dos Anjos é um manual para o fim. Para não perder a próxima lição dos vigilantes, curta o vídeo e se inscreva no canal.